Bem, pessoal, tudo bom? É, Bom dia, tudo bom a todos? Aqui, então, a gente vai começar o curso Introdutório à Mecânica Quântica e, nesse curso, eu vou explicar toda a ferramental matemática que vocês precisam para poder estudar a quântica e também para se enveredar tanto na área da informação quântica quanto na área da computação quântica. Para vocês entenderem um pouco de computação quântica, vocês precisam de passar por esse início. Eu sei que o pessoal aqui são estudantes da matemática em geral, né, alguns da física, e isso significa que nem todos querem seguir por essa área aí de computação quântica, mas, de qualquer forma, a parte mais próxima da matemática possível é a parte de informação quântica. Então, a gente tem a mecânica quântica, que é uma teoria base que serve como chão para poder desenvolver todas as tecnologias quânticas. Então, ela é a ciência que estuda os fenômenos quânticos, e daí a gente tem a mecânica quântica como teoria de informação. E essa informação quântica acabou gerando o que nós hoje chamamos de computação quântica, comunicação quântica e outras coisas. Então, a gente está aqui na aula 1. Nessa aula 1, talvez dure 2 aulas, eu não sei, a gente vai estudar então a revisão de álgebra linear, vou falar de algumas matrizes importantes, operações importantes, e vou falar da famosa notação de Dirac. A notação de Dirac é a notação adequada para fazer quântica, é a notação uma das notações mais poderosas que existem, porque é uma notação que independe de referencial. Então, é uma notação muito geral, muito abstrata, muito importante para poder, até para quem for fazer matemática na área de álgebra linear, na área de Big Data, é uma notação muito importante. Então, vamos começar aqui. Eu vou começar a falar aqui, então, da introdução à revisão de álgebra linear. Desculpa, foi mal. Bem, aqui eu tenho que falar do espaço de Hilbert de dimensão n. Então, o que é um espaço de Hilbert? A gente chama esse H estranho aí. Em, em LaTeX é o Matical H, em geral. Então, é um espaço vetorial linear definido nos complexos. Então, se eu tenho dois números complexos, A e B, pertencente a C, complexos, e dois vetores, U e V, pertencentes ao CN, então aqui os vetores têm dimensão N. A gente vai começar a trabalhar com vetores de dimensão 2. São os qubits, bits quânticos. Mas geralmente a gente tem o espaço de dimensão n. Então isso implica que a gente tem o espaço de Hilbert dimensão n, que é isomorfo a um Cn. Esse espaço de Hilbert
é dotado de um produto escalar. Então, o espaço de Hilbert é um espaço de Banach que tem o produto escalar bem definido e é normado, e a norma advém do produto escalar. Então, é dotado de um produto escalar. O produto escalar, ele é definido dessa forma aqui, ó. Vou fazer aqui em cima. É uma operação bilinear, ou seja, eu entro dois caras, e se eu troco eles de posição, como o meu cara é complexo, ele acaba ficando complexo conjugado. E esse produto escalar, ele não é real, ele pertence aos complexos. Certo? Então, quando eu troco a ordem, ele fica complexo conjugado. Eu já vou lembrar a vocês o que é um complexo conjugado. Uma coisa importante é que o produto escalar ele é linear em relação à segunda posição. Então, aqui eu tenho a primeira posição, a segunda posição. O que significa isso? Significa que se eu tenho o escalar AV mais BW, então eu posso tirar esse A, vai ficar A, o escalar V, mais B, o escalar ômega. Então, aqui eu fiz uma espécie de distributiva, esse com esse, e o A e o B saem pela propriedade linear. Só que tem que ele é antilinear em relação à primeira posição. Então, vou só copiar aqui para não ter que escrever isso aqui de novo. Então, aqui é anti. Opa, não deu espaço. Em relação à primeira posição. O que significa isso? Se agora eu fizer o produto de AU, aí o A e o B são esses caras aqui, tá? Definidos lá em cima. AU mais BV, e eu fizer escalar com ômega, ele é antilinear, significa que esses caras vão sair. Deixa eu copiar aqui, eu só mudo. Então agora é A com ômega. Não, U com ômega e V com ômega. O fato dele ser antilinear significa que o A e o B saem complexo conjugado. Certo? Então, essa que é a propriedade que a gente tem desse espaço. Esse espaço é o espaço onde moram os entes quânticos. Tudo bem? Então, os vetores pertencem ao CN. Então, esse espaço ele é parecido com um espaço complexo de dimensão N. E as constantes que eu multiplico os vetores também podem ser complexas. Vamos lembrar um pouquinho que é base e dimensão.
E nós vamos precisar de usar isso aqui depois. Então, um conjunto de N vetores então eu tenho V1, V2, vou disponibilizar a gravação sim. Então tenho N vetores, é linearmente independente, ou seja, LI, lembra? Se e somente se a somatória, opa, de igual a 1 até N, ou seja, essa combinação linear, deveria ter definido que é combinação linear antes, mas isso aqui é uma combinação linear, né? Isso aqui é igual a zero se todo AI for zero. Para todo I pertencente de 1 a N. Esse início está bem matemático, depois vocês vão ver que formalidade fica para trás. Então, isso aqui é um cara. Opa. Um cara LI. Mas se existe um conjunto escalar que não são todos zero, é bom que eu defina agora. Mas, se existe um conjunto de escalares que não são todos nulos, então eu posso escrever um dos vetores como combinação linear dos outros. Pode perguntar. Só uma dúvida. Vale para Hilbert também, por exemplo, o senhor falou, não sei o termo técnico, mas quando você faz essa troca desses vetores, né? E aí você vai para um espaço conjugado. Se você toma uma combinação linear de vetores e essa combinação é LI, e se de alguma forma faz essa mudança, isso para o espaço conjugado também vai ser linearmente independente? Não sei se eu fiz a pergunta. O espaço conjugado a gente chama de espaço dual. Uau, sim. O espaço dual, ele é formado, nós vamos ver que é formado por vetores linha. Ele é um espaço que é uma cópia do espaço normal. Então ele está conjugado ou não, é só o dual dele. E esse espaço é uma espécie de cópia do espaço de Hilbert. Então, Ele é a mesma coisa. então, se for LI, é porque você falou que é um isomorfismo, então... Ele vai continuar sendo LI, sim. Ah, ok, obrigado. Porque a constante não pode ser zero. O fato dela ser, se ela existir, ela é complexa. Então não tem problema de ser A ou A estrela. Vai continuar sendo uma combinação linear, mas é uma combinação linear diferente. Massa. Então, esse conjunto aqui, ó, note que eu ranquei um deles e estou escrevendo um deles como a soma
dos outros pesadas por constantes complexas. Certo? E esse conjunto de vetores é dito ou é denominado de linearmente dependente. Vou só botar aqui como LD. Vocês já estudaram isso, né? Só estou relembrando aqui. Então, a dimensão do espaço vetorial é dado pelo número máximo de vetores LI que eu consigo encontrar. Então, se eu tenho N vetores LI, a dimensão é N. Então, naquele caso lá, eu tinha VI com I de 1 a N, isso implica que a dimensão do espaço é N. Aqui eu estou colocando, eu não estou separando espaço de subespaço, dimensão desse cara aqui, daquele cara que a gente está vendo, é igual a N. Meu N parece com H, tá? Eu tenho esse problema. Escrevi um N parecido com H. Qualquer vetor de um espaço vetorial de dimensão N então qualquer vetor pertencente a esse espaço de dimensão N pode ser escrito como uma combinação linear de vetores numa base. Pode ser. Com essa combinação linear que a gente viu aqui em cima, né? Vou pegar ela aqui para não ter que escrever de novo. Só que eu estou usando eu estou usando os elementos da base, então eu tenho N caras LI nesse caso. Acho que eu vou usar N maiúsculo aqui. Vou arrumar. Então, esses N elementos do conjunto que eu uso para escrever qualquer vetor é chamado de uma base. Então, nesse caso aqui, eu tenho N elementos, N vetores LI, então isso aqui é uma base. Então, isso aqui é uma base. É uma base para escrever qualquer vetor desse espaço.
Então, qualquer vetor pode ser decomposto nessa base. Existem outras bases. As bases não são únicas. Cada espaço vetorial dimensão n, existe pelo menos uma base. Claro que eu posso ter mais bases se eu quiser, mas a ideia aqui é que existe uma e eu posso trocar de base que eu consigo escrever. Então, ainda que o conjunto desses vetores ali seja arbitrário, porque existem várias bases, é conveniente que eles sejam ortonormais. Então, ainda que que esse conjunto seja arbitrário, então, ainda que esse conjunto LI que expandem o espaço seja arbitrário, é muito bom para a quântica que eles sejam ortonormais. Ortonormais. Isso aqui é muito importante porque esse conceito de ortonormalidade é uma coisa muito é uma coisa muito que necessita de acontecer na quântica, porque os estados têm que estar normalizados. Então, o que significa um conjunto ortonormal? Então, um conjunto é ortonormal. Então, aqui, ó, a base VI. Então, estou colocando aqui porque é um conjunto de vetores. É ortonormal. Então, lembra que orto é ortogonal e normal é porque é normalizado. Ortonormal. Se, então, vamos definir aqui o que é. Se o produto escalar entre dois elementos da base é igual a um delta de Kronecker. O que é um delta de Kronecker? Essa função aqui, ela é igual a 1 se I for igual a J e 0 caso contrário, se I for diferente de J. Então, o produto escalar vai ser 1 se for VI com VI e vai ser 0 se for VI com VJ, certo? Nesse curso aqui, eu vou assumir que todas as bases são ortonormais e que expandem todo o espaço. Beleza? Então, a gente vai assumir isso aqui é verdade, a não ser que seja dito em específico. Tá bom? Esses coeficientes dessa expansão AI aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, deixa eu pegar aqui em cima. Pegar esse carinha aqui de novo. Tá. Então, os coeficientes
de expansão. Aí, no caso da quântica, são complexos. No caso da Gaal, que vocês aprenderam na UFMG, esses caras são reais. Porque lá a gente só estuda, só espaços vetoriais no corpo dos reais e não no corpo dos complexos. Então, os coeficientes de expansão AI disso aqui são chamados de componentes do vetor. Nessa base VI. Então, como é que eu encontro cada um desses AIs? Para encontrar esses AIs, eles são as projeções do vetor na base. Depois eu vou voltar um pouquinho sobre isso, mas para encontrar cada AI, eu vou fazer um produto escalar de VI com V. Deixa eu fazer um exemplo aqui na base computacional para vocês entenderem um pouco melhor. Deixa eu pegar aqui um desenho aqui dessa parte da aula. Tá vendo que a aula aqui está muito mais bem escrita, que eu fiz devagarzinho, né, tal. Podia ter traduzido para português, seria mais fácil da gente poder usar. Mas tudo bem. Opa. Só centralizar aqui um pouco. Então, se eu pegar, só tenho que mudar aqui, porque está em espanhol, né? Base canônica. Então, se eu tenho um vetor, esse vetor A preto aqui, ele é escrito na base canônica, que depois a gente vai ver que essa base canônica, ela é a base computacional, ela é escrita em termos de vetores unitários I, J e K. Esses caras estão correspondentemente na direção de X, de Y e de Z. Né? Se eu olhar aqui, ó, de X, J está no Y e Z está no K. Então, quando eu escrevo qualquer vetor A nessa base canônica, está aqui, eu tenho esses carinhas, os AIs, são os componentes do vetor A na base canônica. Então, ele é a componente AX vezes o unitário, que é um vetor ortonormal, que esse cara é o vetor I, o AY, que é a componente na direção do vetor unitário J, e o AZ é a componente na direção do vetor unitário K. Isso aqui está escrito exatamente nessa forma aqui, certo? Eu tenho 3 caras da base, eu tenho 3 componentes e tenho 3 vetores que formam a base. E dá para ver que o I é definido dessa forma, o J dessa forma e o K dessa forma. E é óbvio que o AX, por exemplo, usando isso aqui que eu tinha falado antes, o AX, deixa eu colocar aqui no cantinho, vou diminuir um pouco essa base aqui, está muito grande. Pronto. Ah, e com também tem espanhol, né? Tem que ser com M. Em espanhol é com N. Porque eu lecionei esse curso para uma universidade estrangeira, então, por isso está em espanhol. Estou aproveitando aqui porque o curso ficou muito bom, porém eu tenho que traduzir para a nossa língua.
O AX, quem é o AX? O AX, eu faço o produto escalar do vetor I com o vetor V. Aqui eu estou usando essa notação de produto escalar, que é uma notação da matemática, da álgebra linear mais profunda, assim, da álgebra linear de vocês, da matemática. Como aqui vocês são estudantes, todos vocês são estudantes da professora Jussara, são estudantes da matemática, então eu estou usando essa notação porque ela vai ser, é uma notação que ela chega naturalmente na notação de Dirac. Ela é quase uma notação de Dirac, vamos dizer assim. O AY é o produto escalar do J com V, e o AZ é um produto escalar do K com V. Em notação de física mecânica, que tem aí uma estudante minha aí de física mecânica também, a notação da física básica, professor, não aprendi essa notação. Não, é o produto escalar, eu vou escrever aqui. É simplesmente isso aqui, ó. Não precisa não, porque nós vamos evoluir agora para a notação de Dirac logo, logo, na próxima aula no máximo. Isso aqui é isso, né? Essa notação de bolinha é a notação que vocês aprendem em Gaal. E aqui é o K. A única coisa aqui que não é dita em Gaal, acho que vale a pena eu falar então sobre isso aqui. A única coisa que não é dita em Gaal é o seguinte: como que você faz esse produto aqui? E a notação de Dirac versa sobre isso. Como que faz esse produto se eu tenho um vetor coluna com vetor coluna? Eu estou fazendo V aqui, mas não é V, né? É tudo A. Que loucura, cara. O vetor é A, não é V. Ali em cima era V. Doideira. É porque eu estou pegando aqui de cima, porque aqui em cima era V. Note a diferença. Só que no exemplo aqui, o vetor é A. Tá bom? Entenderam a diferença? Aí eu estava usando em cima. Então aqui eu vou projetar o A na direção do I, vou projetar o A na direção do J, vou projetar na direção do K. Porém, o vetor A ele é um vetor coluna, e o vetor IJK também são colunas. Isso é uma coisa importante na notação de Dirac. Então, para eu fazer esse produto escalar, na verdade, o I e o JK deveriam estar transpostos, né? Fazer a transposição. Deixa eu fazer uma dessas contas aqui no cantinho para vocês lembrarem como é que faz o produto escalar. Então, deixa eu diminuir um pouco aqui, colocar o desenho para cá, colocar esse cara para cá. Então, olha só, vamos fazer o AX aqui. Quem é o AX? Deixa eu só dar um tracinho aqui para separar. Quem é o AX? O AX, ele é o I em forma transposta, transpor esse cara, ele é um vetor 3 por 1. Transpor um vetor 3 por 1, ele é um vetor coluna, ele vai virar um vetor linha. Então, o I transposto, ele é esse cara aqui, ó. 1, 0, 0. Ele vira um vetor 1 por 3. Antes ele tinha 3 linhas por uma coluna, agora ele vai ter uma linha por 3 colunas. E eu vou multiplicar. Opa, deixa eu colocar mais aqui embaixo para não avacalhar. Eu vou multiplicar pelo vetor A, que é AX, AY e AZ. Dá para ver que isso aqui é o AX.
E a mesma coisa acontece com a Y, com a Z. Porque para que o produto escalar dê um número, no nosso caso vai ser um número complexo, eu tenho que pegar esse cara e botar transposto. E isso é um dos segredos da notação de Dirac. Certo? Então, é assim que eu consigo calcular cada componente do vetor, que é, no fundo, no final das contas, é, é, uma, é um cosseno diretor, é uma projeção de A na direção dos unitários I, J e K. Então, esses aí são as componentes desse vetor. Tá bom? Logo, logo a gente vai abandonar essa notação, por isso que não tem nada a ver. Mudança de base. Então, mudança de base, eu vou falar rapidinho, que vou até pegar o desenho de lá também. Mudança de base. Então, a matriz que faz... Existe uma matriz que faz uma mudança de base, nós vamos ver que matriz que é essa. Aqui eu vou fazer um exemplo gráfico em R2. Lembra que o R2 não é subespaço do R3. O R2 tem duas componentes, o R3 tem três. Um plano no R3 que passa pela origem é um subespaço do R3, mas não é o R2, porque um plano continua tendo as três componentes, tá bom? É só pegar um desenho aqui. Opa, será que eu não tenho isso aqui mais? Eu não tenho esse desenho. Ai, meu Deus. Deixa para lá, então. Não tem. Bem, eu só quero dizer que você pode escrever um vetor V. Vou fazer aqui o exemplo. Então, aqui, y e x. Eu vou pegar um vetor aqui. Esse é o vetor. E tá, não tem azul. Ué, que estranho, era para ser azul esse negócio. Pronto. Então, esse vetor V, eu posso escrever ele na base IJ. Então, meus unitários estão aqui, ó. Esse é o unitário I e esse é o unitário J. E eu posso escrever esse mesmo vetor em termos de outros unitários. Por exemplo, eu posso escrever esse cara. Um exemplo trivial aqui seria girar esse plano para cá. Ó. Então aqui eu tenho um novo sistema de coordenadas, x', y', e meu novo unitário, ficou meio avacalhado aqui, mas acho que dá para entender. Meu novo unitário agora é esse vetor aqui, ó. Esse vai ser o I', e esse cara aqui é o meu J'.
Então, mesmo o vetor V, que antes ele tinha uma coordenada x na direção de I, mais y na direção de J, agora ele tem um módulo de V na direção de linha. Certo? E eu também posso escrever esse cara em termos de uma base não normalizada, se eu quiser. Mas aí é bobeira, né? A gente sempre usa uma base ortonormalizada. Então, isso aqui é mudança de base. Mudança de base é simplesmente escrever o vetor numa outra base. Tá certo? Então, a descrição do vetor V não vai mudar. Quer dizer, o vetor V não vai mudar, mas a descrição dele vai mudar, porque depende da base da descrição. Certo? Depende do meu sistema de coordenadas. Tá, agora eu vou falar de operadores lineares, porque a gente usa só operadores lineares. A mecânica quântica é uma ciência linear. Então, a gente usa operadores lineares. Operadores são caras que operam em vetores. São matrizes. Ou, pelo menos, possuem descrição matricial. Então, um operador linear eu sei que a aula tá assim porque eu tô definindo muita coisa, tá, gente? Mas fique tranquilo que rapidinho a gente sai disso. Então, o operador linear A associa a cada vetor V do espaço vetorial em questão a um outro vetor V'. Então, quando eu aplico um operador linear num vetor V, ele me dá um certo vetor V'. E a propriedade de linearidade é que se eu aplico o operador A numa combinação linear, de vetores pertencentes ao espaço, opa, isso vai ser lambda1 A, que atua no V1, mais copiar aqui o 2, né? Então, essa é a propriedade de linearidade. Atuar na combinação linear, as constantes saem e o A aplica em cada vetor somado. A ação de um produto de operadores, aqui é uma coisa que na quântica é muito verdade, que os operadores não comutam em geral. Então, a ação do produto
vai ver que o princípio da incerteza de Heisenberg tem origem do fato da não comutatividade dos operadores. Então, a ação do produto de operadores A e B pode ser decomposta dessa forma. Se eu tenho A e B que atuam no vetor V, é igual o operador A que atua no B aplicado em V. Então aqui eu só posso primeiro atuar o B, depois o A, ou eu posso multiplicar os dois caras e atuar no V, certo? Não posso trocar a ordem sim importa. Então atenção, vou escrever aqui, atenção. Em geral, AB é diferente de BA. Certo? É muito raro que eles comutem. É muito raro que o produto seja comutativo. Então eu vou definir o que é o comutador. Então, comutador ou comutador B também é um operador linear? Sim. Ação do produto de A e B, operadores lineares. Então, o comutador de A e B é definido como dessa forma: A e B. E isso é definido como AB menos BA. Certo? Então, dois operadores comutam se o comutador é zero. Se o comutador for zero, AB é igual a BA. Aplicar o B primeiro, depois o A, é igual a aplicar o A primeiro, depois o B. Certo? E se eles não comutam, o comutador é diferente de zero. Certo? Então, vou escrever aqui no cantinho. Isso implica que A e B comutam se e somente se o comutador deles é zero. O fato do comutador ser zero significa que AB menos BA é zero, e significa que AB é igual a BA. Ou seja, eu aplicar o AB é igual a aplicar BA. Beleza? Então, isso é o comutador de dois operadores lineares. Agora eu vou falar da representação matricial dos operadores lineares. Aqui ainda não estou falando de notação de Dirac ainda. Acho que notação de Dirac nós vamos ter aula de 8 às 10 todas as quartas. Então, eu devo chegar no início da notação de Dirac, mas as propriedades e tal vão ser para a próxima aula. Mas vamos lá. Representação matricial. Diga, Guilherme. Só uma dúvida. São esses operadores lineares que permitem que a gente faça a computação quântica? Claro. É tipo, só se não fosse operadores não teria computação quântica. Sim, você precisa de operar nos estados quânticos para poder fazer computação. Então, você precisa de um conjunto de portas universais Uhum. que
que façam computação digital. O conjunto de hipóteses universais são operadores. E são operadores que nós vamos ver que chamam operadores unitários. A Legal. quântica só trabalha com operadores unitários. Então, a única coisa que eu posso fazer com o estado quântico é girar, rotacionar ele. Então, nós vamos ver isso aí na próxima aula, no máximo. Ok. Então, aqui eu estou falando representação matricial, ainda com notação de álgebra linear de Gao. Então, representação matricial de operadores lineares. Dos operadores lineares. Eu peço aí um pouco de paciência, desculpa ele estar aí tão básico, porque eu acho que é também uma boa revisão das coisas importantes. Isso é fundamental para você ter uma base razoável na quântica. Então, um operador na quântica, esse operador linear, que nos interessa aqui, linear, ele pertence ele é complexo. Esse A, na verdade, ele pertence a um espaço de matrizes complexas, vou colocar assim, C, dimensão N por M. E com elementos de matriz. Então, os elementos de matriz são A e J, é um mapa. Então, que mapa que é esse? É um mapa linear. Então, ele leva caras do CM para CN. Então, aqui eu li. Então, como é que eu escrevo isso? Eu tenho um vetor ômega, que é a ação do operador linear A num certo vetor V. Se eu escrever isso aqui em forma de matriz, eu vou ter o operador ômega, que é N por 1. Ele é a ação de uma matriz N por M, que atua num vetor V. Aqui eu vou colocar assim, né? Na verdade, eu tinha que colocar assim. Vetor V, que é M por 1. Certo? Então, eu posso representar isso aqui dessa forma. O ômega I vai ser uma soma de J de 1 até M, de A e J, com VJ. Então, eu vou somar cada VJ de 1 até M e eu vou ter o elemento iésimo do cara ômega. Como é que eu consigo enxergar isso de maneira mais simples? Vamos desenhar aqui a representação matricial desse cara. Então, aqui eu tenho o ômega 1, ômega 2, até o ômega N. E aqui temos
representação do operador. Opa, que é o A1, A12, etc. Até A1M, né? Aqui eu tenho A21, A31, aqui o ANM, não, desculpa, aqui o AN1, e aqui é o ANM. E aqui eu estou multiplicando para o vetor V1, V2, até VM. Complicado aqui porque a dimensão não está batendo, né? Eu tenho N linhas por M colunas. Em geral, nós vamos trabalhar com vetores quadrados, com caras da mesma dimensão, então os operadores são quadrados. Aqui eu tenho J igual a 1, eu tenho J igual a 2, até J igual a M. Desse lado aqui eu tenho I igual a 1, I igual a 2, segunda linha, até I igual a N, certo? Então essa representação matricial, essa representação aqui é a representação matricial do meu operador linear A, certo? Então a gente vai sempre usar operadores lineares que são matrizes quadradas, porque eu vou ter vetores da mesma dimensão. Então esses caras são matrizes quadradas, o que simplifica demais a nossa conta. Então, em geral, vou até botar aqui no cantinho, em geral, é o que está ali na esquerda, mas nós vamos usar sempre caras que estão na mesma dimensão. Isso faz com que simplifique muito a nossa brincadeira. Então, as matrizes são quadradas. Só diminuir um pouquinho aqui para poder ver como é que tá. Ah, peraí. Tem que apagar aqui. Opa, fiz besteira. Então, agora sim. Se os vetores têm a mesma dimensão, que é o que interessa para a gente, eu estou atuando em elementos da mesma dimensão. Isso vai simplificar demais, que as matrizes serão quadradas, né? Então aqui é um N, aqui NN. Certo? Ah, e o J também varia até N. E essas matrizes serão quadradas. Tá bom? Então, só vamos usar matrizes quadradas. Não vamos usar matrizes retangulares. Só iremos usar operadores lineares, OL, quadrados. Porque eu quero atuar num vetor na dimensão n, e quando eu atuo esse operador linear num vetor de dimensão n, eu obtenho outro cara na mesma dimensão. Certo? Então não interessa para a gente mudar de dimensão. Beleza. Deixa eu definir aqui que é transposta de um operador. Então, vamos definir operação transposição.
Então eu peço paciência e desculpas aí pelo. Parece que o nível está muito baixo, mas é porque eu estou fazendo desde o início, porque depois a coisa complica bastante. Então nós temos que ir desde o início. Então a operação transposição é definida dado um operador linear. Eu vou falar depois operador, tá? Porque operadores são lineares. Tudo na quântica é linear. Então, se eu não falar nada, é linear. Então, dado um operador linear A, o operador A transposto é dado. Então, aqui já estou olhando a representação matricial. Então, A e J transposto é simplesmente pegar o A, trocar o J com I. Certo? Então, cada elemento IJ do cara transposto é equivalente ao cara JI da matriz original, do operador original, na forma matricial. Então, exemplo, vou fazer só um exemplo aqui, que é muito simples isso, né? Então, se eu tenho B aqui, 2, 1, 3 e 0, isso implica que o B transposto é o que é linha vira coluna. Então, ali era linha 2, 1, vai virar coluna 2, 1. O que era linha 3, 0, vai virar coluna 3, 0. Bom? Eu também posso fazer transposta de vetores. O vetor para a gente vai ser sempre um vetor coluna. Então, aqui, nesse caso aqui, era um vetor duas linhas por uma coluna, e o vetor transposto, como a gente viu, ele vai virar um vetor linha. Vetor linha sempre bota o vírgula, para parecer que está numa linha. Aí é só questão de gosto, tá? Não é obrigatório, não. É esse cara aqui. Eu tenho que fazer um remark aqui, uma observação. A observação é que isso aqui é um exercício lá do livro do Reginaldo J. Santos, de Gaal, é muito simples provar isso, que AB transposto é B transposto A transposto. Certo? Então, isso aqui é um exercício de Gaal. Tá lá no. Essas coisas são muito provadas com a notação de Dirac de maneira mais simples. Mas depois eu posso mostrar para vocês. Mas a ideia aqui é lembrar vocês que se eu for transpor um produto, é igual ao produto das transpostas na ordem inversa. Tá bom? Então, antes de falar de vetores adjuntos, eu vou ter que parar um pouquinho para poder falar, lembrar vocês do que é um número complexo. Então, aqui eu vou parar um pouco e vou relembrar o complexo. Vou pegar aqui desse material que eu tenho aqui. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Aqui. Então, vamos lembrar um pouco que é números complexos. Vou fazer tradução aqui. Números complexos.
Então, aqui vai ser números complexos. Conjugado de um número. Magnitude. Até existe em português, só faltou o ezinho, né? Magnitude. Que é um módulo. Tá. Imaginário em espanhol não tem acento, em português tem. Beleza. Então vamos lembrar que o número complexo Z, a gente escreve assim, Z pertence ao conjunto complexos. Se eu tenho dois caras aqui, A e B, reais, e eu escrevo Z dessa forma, onde eu tenho um cara que é uma parte real e o outro que é uma parte imaginária. E quem que é esse I? I é raiz de menos 1, ou seja, I quadrado é igual a menos 1. Certo? Essas são as propriedades do número complexo. O conjugado de um número complexo, então eu tenho um número complexo dado por Z igual a A mais BI, aqui também é S, não, é. Então o conjugado desse número complexo é, eu chamo de Z estrela, apesar que eu tenho dificuldade monstruosa de desenhar estrela, mas podia ser barra, mas em quântica em geral o pessoal coloca estrela. Então Z estrela eu troco o sinal da parte imaginária. Então, isso é o conjugado de número complexo. Um exemplo aqui. Se eu tenho esse número Z1, dado por 3 menos 4i, então o Z1 estrela vai ficar 3 mais 4i. Se eu tenho um número Z2, que é 8i, então Z2 estrela, conjugado de Z2, é menos 8i. E se eu tenho outro número complexo real, lembra que todo real é um complexo. O conjugado dele é ele mesmo. Então, os caras reais não trocam de sinal. Certo? O que é a magnitude de um vetor, de um número complexo? Então, a magnitude de um vetor complexo eu posso desenhar um número complexo numa escala de eixos, onde um eixo é o eixo real, o outro eixo é o eixo imaginário. Certo? Esse aqui eu posso apagar. Posso colocar esse aqui no cantinho, para poder aumentar um pouco. Deixa eu botar esse aqui mais para cima, para aumentar um pouco esse desenho. Tá. Então, o número complexo, ele é representado por um vetor nesse plano complexo, onde o eixo horizontal não é x, é o eixo dos reais, e o eixo vertical é o eixo dos imaginários. O eixo imaginário, dos imaginários não, o eixo imaginário, desculpa. Então, esse vetor z, ele tem as coordenadas A e a outra coordenada B. Lembra que o Z, nesse caso aqui, ele é um certo A mais B que multiplica I. Então, esse I é simplesmente para dizer que ele está no outro eixo. No fundo é isso. Qual que é o tamanho desse vetor? Qual que é o módulo dele? Ou seja, a magnitude, o tamanho desse vetor? Bem, no caso dos caras reais, o tamanho de um vetor, o módulo do vetor, é raiz quadrada de z quadrado. Então lembra que o módulo de um número complexo x é raiz quadrada de x ao quadrado. Né? Só que no caso dos complexos, isso não é verdade.
O módulo é raiz quadrada de Z, Z estrela, ou Z estrela Z. Vamos entender por que isso é verdade. Naquela reunião que a gente teve rapidinho lá com a professora Jussara, eu mostrei para vocês isso, né? Eu mostrei que o tamanho desse cara, que é o teorema de Pitágoras, ele tem que ser Z estrela Z e não Z quadrado. Por que não pode ser Z quadrado? Se eu fizer Z quadrado, então se eu calcular Z quadrado, eu vou ter A mais BI multiplicado por A mais BI. Então aqui eu vou ter A com A dá A2, esse com esse com esse dá ABI, esse com esse dá ABI, ABI, e esses dois multiplicados, BI com BI, vão ficar B quadrado, I quadrado. Só que o I quadrado é menos 1. Então, faça com que troque o sinal desse carinha. E isso não é o teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras, no caso complexo, não está relacionado com o quadrado do número complexo. Então, com quem que ele está relacionado? Bem, vamos entender isso aqui propondo que o módulo, que é o tamanho desse vetor aqui, ele é Z estrela vezes Z. Então, o Z estrela está aqui e o Z está aqui. Quando eu faço esse produto, eu vou ter A com A quadrado, A com BI vai dar ABI, menos BI com A vai dar menos ABI, e esses dois caras aqui, quando eu multiplico, vai dar menos B quadrado I quadrado. Só que I quadrado é menos 1. Isso faz com que troque o sinal. E esses dois carinhas aqui cortam, o que não acontece quando eu estou multiplicando Z por Z, ou seja, Z quadrado. Então, o módulo quadrado de Z, que é o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, ele é igual a Z estrela vezes Z, que é igual ao módulo de A, que é A2, mais B2, que é o quadrado que é a soma dos quadrados dos catetos. Portanto, para eu ter o teorema de Pitágoras num cara complexo, eu tenho que fazer dessa forma. Isso aqui é verdade se o módulo de Z quadrado foi igual a Z estrela vezes Z, ou, claro, Z vezes Z estrela. Tanto faz. Porque isso aqui é comutativo. É produto de dois números. Não é produto de vetores, nem nada, de operadores, nem nada. Portanto, o módulo de Z é raiz quadrada de Z estrela vezes Z. Tudo bem, gente? Entenderam isso? Bem rapidinho aqui. Alguma dúvida sobre isso? Em relação a isso? Então, se eu quero saber o tamanho de um cara Z, eu tenho que pegar o conjugado de Z, que é o Z estrela, multiplicar por Z e depois tirar a raiz. Tranquilo? Tá, se isso aí tá tranquilo... Opa, alguém deve ter feito um problema aí. Eu vou falar agora de operadores adjuntos. Então, operadores adjuntos. Aqui você pode falar também que é conjugado hermitiano. Também existe esse... É o conjugado hermitiano. A gente, em matemática, se usa mais esse nome adjunto, autoadjunto e tal.
Na física, a gente usa outro nome, essa operação adjunta. Então, a adjunta. Então, a matriz adjunta, ou operador, adjunto de A é o cara chamado adager. Isso aqui não é uma cruz, tá? É uma adaga. A gente escreve como cruz, mas o desenho correto em LaTeX, se eu colocar aqui para vocês, peraí, o que é para vocês verem o que é. Vou pegar aqui umas figuras. Então, se vocês olharem aqui, eu vou botar aqui para vocês verem. Olha, então é esse símbolo aqui, ó. Se vocês olharem aqui no LaTeX, vamos pegar aqui no vai. Aqui. Então, não dá para abrir não, maior não. Esse é o símbolo. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Tá vendo esse símbolo? Ficou feio, né? Esse símbolo de faquinha é o símbolo Dagger, tá bom? Dagger significa adaga. Se eu botar aqui Dagger, significa adaga, tá bom? A gente costuma falar Dagger mesmo, adager. Então, esse símbolo que eu vou acabar fazendo uma cruzinha mesmo, a gente escreve como, fala como Dagger, que significa adaga, uma faquinha. Certo? Mas o que significa o adjunto de A, ou seja, o adager? Então, o adager, que é o operador adjunto de A, ele é você pegar o operador, tirar o complexo conjugado de todo mundo e depois transpor, ou primeiro transpor e depois tirar o complexo conjugado. Tanto faz a ordem. Essas operações são... Pode trocar a ordem delas. Estrela aqui parecendo uma aranha, né? Deixa eu melhorar ela aqui um pouco. Diga, Zaf. Só uma dúvida, é porque em álgebra linear tem uma notação que é tipo, é como se fosse esse símbolo, só que inverso. Só que eu esqueci o nome. De ortogonal. Ah, tá. Esse é o símbolo PEP, perpendicular. Isso. Não tem nada a ver não, né? Não, 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 nada a ver. Tá, ok. Esse cara aqui, é quando eu falo que V é perpendicular. Em LaTeX é barra PEP, perpendicular. A U, eu estou falando que esses caras são ortogonais. Tá? Então é só isso. A definição, então isso aqui é a operadora adjunto de A. A gente chama de adager. Eu vou ler isso aqui como adager. Leia-se como a dagger. Em matemática, o matemático vai falar é a operadora adjunto de A, ou adjunta de A, tanto faz. Mas a gente na física fala a dagger. Matematicamente, cada elemento desse operador, elemento de matriz desse operador, do operador dagger de A, ele é
o operador estrela. Então, eu pego cada elemento IJ, tiro o complexo conjugado dele, depois eu tenho que transpor, né? Então, ele fica A estrela JI. Então, essa aqui é a definição da coisa. Vamos fazer uns exemplos aqui para poder entender o que é. Exemplos disso aqui. Imagina que eu tenho um operador A, que é I, 2 menos I, 3 e 4. Isso significa que o A dagger é. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse operador e vou aplicar estrela, ou seja, vou conjugar, pegar o conjugado desses caras. Depois eu ainda tenho que transpor ainda, hein? Opa. Depois ainda tem que transpor. Então estou separando em duas operações. Então, aqui eu vou primeiro conjugar. Ao conjugar, o I vai virar menos I. E esse cara aqui vai virar mais. Né? Os outros caras já estão conjugados, porque são reais. Agora eu tenho que aplicar a operação transposição. Só botar um espaço para cá, porque não vai dar espaço. Aí, pronto. Então, meu adagger agora eu vou transpor. O que é linha vai virar coluna. Então vai ficar menos I, 2 mais I. Essa primeira linha virou a primeira coluna. E aqui vai ficar 3 e 4. Bom, esse é o operador adjunto do cara. Tranquilo? Ou seja, esse é o adagger. Primeiro eu transponho e tiro o conjugado depois, ou primeiro eu tiro o conjugado e depois eu transponho. Tanto faz, é a mesma operação. Então poderia ter invertido isso aqui. Eu vou fazer rapidinho para vocês verem. Poderia ter invertido a ordem dessas operações. Por exemplo, poderia ter primeiro feito a transposição e depois ter feito... Ai, meu Deus, o que eu estou fazendo? O conjugado. Vamos ver? Olha só. Primeiro eu transponho. Então, se eu transponho, vai ficar I, 2 menos I, e 3 e 4. Então, no lugar das linhas, eu estou colocando colunas. Então, já fiz a transposição. Agora o que falta é fazer complexo conjugado. Vai dar o mesmo resultado lá. Menos I, 2 mais I, 3 e 4. Então, eu posso inverter a ordem dessas operações. Certo? Importante que eu tenha que fazer as duas operações. Aqui eu vou definir a primeira matriz importante, que são os operadores hermitianos ou autoadjuntos. A gente chama operadores... Ah, uma coisa que eu esqueci de escrever aqui, vou botar no cantinho. Como esse cara tem uma transposição, é óbvio... Vou botar a observação aqui no cantinho. É óbvio que um produto AB
Dagger vale a mesma propriedade de transposição. Isso vai ser B dagger a dagger. Bom? Porque a operação conjugar não manda nada aqui no esquema. O esquema é a transposição. É o fato de termos uma transposição que faz com que isso aqui seja desse jeito. Legal. Então, quem são os operadores hermitianos? Na quântica, os observáveis são operadores hermitianos. Então, operadores hermitianos, na matemática, são chamados de operadores autoadjuntos. Autoadjuntos. São operadores cujo A dagger é igual a ele mesmo. Certo? Então, todo operador que, quando eu tiro a operação dagger, é igual a ele mesmo, ele é operador autoadjunto ou hermitiano. Vamos fazer um exemplo aqui. Aqui eu coloquei exemplos, mas eu acabei colocando um só, né? Então, deixa eu colocar exemplo. Então, essa matriz A aqui, ó, vou chamar de B, sei lá, B, que é 2, 3 mais I, 3 menos I e 4. Essa operação, essa matriz, ela é uma matriz hermitiana. Por quê? Porque o B dagger, que a gente viu que eu posso primeiro tirar o complexo conjugado e depois transpor, ou o contrário, tanto faz. Então, vou pegar essa matriz aqui, colocar aqui. Primeiro eu vou tirar o complexo conjugado dela, e depois eu vou transpor. Cuidado que transpor não é o mesmo símbolo do dagger. Transpor é um T, T maiúsculo. Vou só melhorar um pouco o espaço aqui, senão não vai dar. Aí, pronto. Então, primeiro eu vou tirar o complexo conjugado. Então, B dagger é igual. Vou copiar aqui. Ao tirar o cara estrela, eu estou trocando sinal aqui. Esse cara de mais fica menos, esse aqui de menos fica mais. Agora eu tenho que transpor essa matriz. Ao transpor essa matriz, eu obtenho o mesmo B. Olha que interessante. Então aqui, transpor é pegar esse cara, colocar no lugar desse e esse no lugar desse. A operação de transposição não mexe na diagonal. E isso faz com que esse B dagger seja igual a B, e isso implica que a matriz B é hermitiana. Tá bom? Note que toda matriz hermitiana tem que ter a diagonal real. Por que tem que ter a diagonal real? Porque o transposto da diagonal é a própria diagonal. A diagonal não mexe quando eu faço a transposição. Então, não por acaso, se vocês olharem aqui, eu fiz com que a diagonal fosse real, olha lá, porque ela se mantém durante o processo de transposição. Tá legal? Então, isso é uma matriz hermitiana. Matriz hermitiana são matrizes autoadjunto. Agora eu vou falar da inversa. O operador inverso. Então,
A inversa, quando ela existe, então, operador seja A. O curso não vai ser pura matemática não, tá, gente? Eu já tô... É só esse início aqui, viu? Seja A uma matriz quadrada. Para matrizes retangulares existem as pseudo-inversas. Então, matriz quadrada, a gente coloca de matriz de dimensão n. A inversa de A, quando ela existe, tem que lembrar das condições para existir o A, né? O determinante não pode ser zero. Então, quando existe, é denominada de A menos 1, e satisfaz A menos 1 vezes A é igual a A vezes A menos 1, que é igual à identidade. Esse I é a matriz de identidade dimensão D. Dimensão N, desculpa. Então, vou colocar aqui no cantinho. Que é a matriz 1 com resto de zero, né? Um na diagonal, o resto zero. Certo? Matrizes normais. É que eu tenho certeza que vocês nunca escutaram. As matrizes normais são matrizes. Aqui eu já estou na segunda parte, que é a parte de matrizes especiais. São matrizes cujo comutador de A com o seu A dagger é zero. Então elas comutam com sua adjunta. Certo? Essas são matrizes. A maioria das matrizes são assim, né? Que elas, em geral, comutam. As matrizes importantes são normais. Que a dagger é igual a dagger A. Mas nem toda matriz é assim, tá? Que matrizes são essas? São as matrizes hermitianas, são normais. Matrizes normais. Exemplos. Exemplos de matrizes normais são as hermitianas. Claro que se a hermitiana A é igual a dagger, ela vai comutar com ela mesma. Exemplos. Matrizes hermitianas. Anti-hermitianas, positivas e unitárias. Anti-hermitiana é uma matriz que eu não vou... Não tem muita aplicação para física. São matrizes, quando você tira o dagger, ela fica menos ela.
as matrizes positivas e as matrizes unitárias. São todas essas matrizes normais. A única matriz que é muito importante para a quântica são as matrizes unitárias. Então, aquilo que eu falei para o Azaf lá sobre aquilo do A Dagger, A ser igual a Dagger A, igual a Dagger, que é um B, nem sempre isso é verdade. E é fácil ver que o A precisa nem ser quadrado. Então, às vezes, se você pegar um A que for assim, ó, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Essa matriz é assim e o A Dagger dela é outra, uma matriz 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é claro que o A Dagger A é diferente do A Dagger. Em geral, isso não é verdade. Mas para as matrizes que importam, as matrizes normais, essas matrizes hermitianas, anti-hermitianas, positivas, unitárias, isso aí é verdade. Tá? O que são matrizes unitárias? A gente chama elas de U. Essas matrizes, sim, são muito importantes. Então, quando a gente faz computação quântica, por exemplo, tudo que eu posso fazer é aplicar uma matriz unitária num estado, num cara quântico que é representado por um vetor. Então, tudo que eu faço são rotações num espaço que nós vamos aprender que espaço que é esse. Vou, inclusive, ensinar vocês a usar o programinha para desenhar esse espaço, esses vetores nesse espaço. Então, as matrizes unitárias são matrizes normais, U, tal que a inversa dela é o Dagger dela. Isso implica, claro, que o inverso, nós sabemos que isso equivale, é igual a o inverso é igual a identidade. Mas como elas são iguais ao próprio Dagger delas, então as matrizes unitárias são matrizes cujo U, Dagger U, é igual a o Dagger, que é igual a identidade. Toda matriz que isso vale é uma matriz unitária. E elas correspondem a uma rotação, conforme nós vamos ver mais à frente. Certo? Então, é uma matriz muito massa. Se eu quiser saber a inversa dela, basta fazer o Dagger dela. Ou seja, basta pegar todas os seus elementos de matriz, tirar o complexo conjugado e depois transpor. Certo? Um exemplo disso, diga. Professor, só uma dúvida. Claro. Eu me lembro assim de ver na imagem, mas quando Aham. tipo, tem o inverso é igual ao. Mas aí é Dagger ou é transposta? Dagger, que é Dagger. Ah, tá, eu tô confundindo com transposta, porque Não. tem uma propriedade que fala que quando você tem isso, elas são o quê? Ortogonais? Eu não lembro. É isso? Só para eu. São, sim. Ok. Mas aqui o que interessa é que essa matriz, se eu quero achar a inversa dela é muito simples, que basta transpor. Você lembra que o processo em Gaal de achar a matriz inversa é cabeludo, né? Sim. Então, no caso das unitárias, para achar a inversa é muito simples. Basta você transpor e tirar o conjugado de cada cara. Só isso. Que aí eu consigo achar a inversa. Isso é muito importante e essas são as matrizes que operam na quântica.
são matrizes unitárias. Conforme nós vamos ver, a solução da equação se eu pegar a equação diferencial de Schrödinger, a solução dela é uma aplicação unitária. Então, a evolução do estado quântico é dado por uma aplicação de uma matriz unitária nesse estado quântico. E isso equivale a uma rotação. Eu já estou quase acabando aqui, ou seja, engraçado que a próxima coisa é a notação de Dirac, mas eu vou dar um exemplo aqui de matriz unitária. Então, exemplo de matriz unitária. Conforme nós vamos ver, existe uma matriz uma matriz que chama matriz de Pauli. Então, a matriz de Pauli. Eu já vou definir, aproveitar que eu estou fazendo esse exemplo aqui, eu já vou definir o que são as matrizes de Pauli. As matrizes de Pauli são matrizes unitárias. Quais são elas? As matrizes de Pauli são matriz X, que é dada por 0, 1, 1, 0. A matriz Y. Em computação, essa matriz aqui, ela tem um nome, ela é chamada de matriz NOT. Tá? Ela é a matriz NOT da computação. Só melhorar isso aqui um pouquinho, pronto. A matriz Y de Pauli, essa matriz aqui, 0, menos I e 0. E a matriz Z, é essa matriz aqui, 1, 0, 0, menos 1. Certo? Dá para ver que essas matrizes, elas são hermitianas. Então, elas são hermitianas e são unitárias ao mesmo tempo. Então, elas são hermitianas. Elas são hermitianas. Vamos lembrar que é hermitiana. Elas são hermitianas porque x Dagger é igual a x. Se eu transpor e colocar complexo conjugado em x, dá x. E o y Dagger é y. E o z Dagger é z. Ok? O y é mais chatinho, vamos fazer ele aqui. O Dagger é transpor e depois fazer o complexo conjugado. Então, o y transposto é 0 menos i e 0. E quando eu faço o complexo conjugado, aí sim essa transposição vira um Dagger, né? Era um tzinho, vira um Dagger. Aí eu vou trocar o sinal desse cara. Onde ele era menos, onde é mais vira menos, onde é menos vira mais. Então, essa matriz é uma matriz hermitiana. Mas, ao mesmo tempo, essas matrizes também são unitárias. Mas, além de hermitianas, elas são unitárias também. Como é que eu provo isso? Basta fazer o produto. Se elas são unitárias, lembra que matrizes unitárias são matrizes cuja a inversa dela é o próprio Dagger.
certo? Isso aqui é igual a identidade. Para isso, basta fazer X. Se eu fizer o produto X Dagger, X vai ser igual a X Dagger, que é igual a identidade. Isso vale para os 3 produtos. Y e ZZ. Como nós já estamos quase na hora aqui, eu vou deixar isso aqui para casa para vocês fazerem. É bom vocês relembrarem como é que faz um produto de matriz. Então mostra que isso aqui são unitárias. Tá certo? Na próxima aula a gente já começa com a notação de Dirac, aí sim começa a quântica. Aqui acabou a revisão de álgebra linear, e as coisas que eu vou precisando eu vou inserindo ao longo do curso, porém a parte de matemática, de definições, meio que acabou. Agora eu vou começar a usar realmente a parte de quântica. Então eu preciso de falar da notação de Dirac antes de entrar nos postulados da quântica. Então a gente deve ter mais uma aula de notação de Dirac. Aí daí na outra semana eu vou começar a falar de postulados da quântica. Eu vou gastar uma aula inteira para falar dos 6 postulados da quântica. Tá certo? Eu vou disponibilizar esse material para vocês e a gente encontra na próxima quarta. Qualquer coisa, vocês podem falar lá comigo no grupo. Eu queria pedir aqui, eu vou terminar aqui a gravação. Vou pedir para o Julião terminar a gravação, mas depois eu gostaria de colocar 2 alunos meus lá, a Lívia e outros alunos daquele grupo de vocês. Vocês ficam incomodados com isso, pessoal? Só para conversar isso aqui com vocês. Tá. Então, se você quiser entrar, Lívia, aí você coloca... Aí depois você me dá o seu telefone para poder colocar. Pode terminar, Júlio, a gravação. Tá bom? Então, muito obrigado, Ariel. Na próxima aula, notação de Dirac. Eu vou dar uma coisinha para vocês lerem sobre isso. Eu coloco lá no grupo, tá, Guilherme? Tá, Zaf? Aí depois, então, eu passo esse material também para vocês. E na próxima aula a gente continua da notação de Dirac em diante. No mais, muito obrigado e até quarta-feira. Obrigado.